Muitas coisas aconteceram no mundo, o Nepal está queimando e eu gostaria de começar esse programa me pronunciando, não me pronunciando, mas perguntando para os meus amigos comunistas o que a gente faz nessa situação. Porque eu vou te falar uma coisa. O comunismo, sabe qual é o problema do comunismo? É que ele é uma marca que não existem regras para você abrir uma franquia. Você pode abrir uma franquia do comunismo em qualquer lugar do mundo, fazer um monte de cagada, estender a bandeira da foice e o martelo, e quando der merda, todo mundo vai falar, olha lá, os comunistas. E aí, os comunistas têm que se defender. Não, cara, eles não cumpriram as regras da franquia. Por isso que eu acho que vocês têm que tratar o comunismo que nem o McDonald's, que nem o capitalismo trata o McDonald's, porque vocês têm que aprender coisas com o capitalismo. Não dá pra ignorar completamente o capitalismo. Se existe uma coisa incrível no capitalismo, esse algo é o sistema de franquias de redes de fast food. Você vai em qualquer McDonald's do mundo inteiro, o hambúrguer é sempre feito de lesma, o pão sempre tem o mesmo gosto, a batata frita é sempre deliciosa e o atendente sempre tem a mesma tristeza nos olhos. Não existe nenhum lugar do mundo que você vai entrar num restaurante do McDonald's e as coisas não estarão no seu lugar. Não existe nenhum lugar no mundo onde você vai entrar no McDonald's e o atendente vai te atender com atenção, um sorriso no rosto e paciência. Em todos os McDonald's que você entrar ao redor do mundo, você vai resbalar no chão com a gordura. Você vai ver a miséria humana do salário mínimo correndo pra lá e pra cá. E você vai se alimentar com o maior veneno da indústria alimentícia. Mas isso é lindo e isso é bom, porque isso te mostra um padrão. Isso te mostra um padrão, o que o comunismo não tem. Qualquer Zé Mané pode pegar uma bandeira da foice e do martelo e criar uma franquia do comunismo em qualquer lugar do mundo. O que fizeram no Nepal? Fizeram uma franquia mal acabada do comunismo. Pelo menos é o que eu quero acreditar, porque hoje eu me considero um comunista. E se tem uma coisa que eu aprendi com meus amigos comunistas é, quando alguém tentar implementar o comunismo, ou quando alguém implementar um sistema político e levantar uma bandeirinha da foice e o martelo e fizer um monte de merda, a gente fala, isso aí não é o comunismo. E eu entendo esse argumento. Mas eu acho que a gente tem que estabelecer regras. A gente tem que estabelecer regras. E a gente tem que renovar o símbolo também. Porque hoje em dia, qualquer um pega o símbolo, ergue uma bandeirinha, implementa o sistema político, destrói tudo, faz o povo passar fome, mata todo mundo, derruba redes sociais, implementa uma ditadura sob o nome do comunismo. Então, por isso a gente tem que... Amigos comunistas, a gente tem que se reunir, a gente tem que se organizar, a gente tem que mudar o símbolo. E eu sugiro que a gente mude o símbolo do comunismo para coisas mais modernas, para coisas que representem mais os trabalhadores da sociedade do capitalismo tardio. Eu acho que a gente deveria tirar a foice e o martelo, porque são instrumentos ultrapassados que ninguém usa mais, e trocar por coisas que representem a classe trabalhadora atual. Por exemplo, nós poderíamos fazer o fone de ouvido do marketing e um guidão do motoboy. A gente mistura esses dois símbolos e faz uma bandeira vermelha e bonita e a gente começa a nova franquia do comunismo, dessa vez com regras. Não é qualquer um. Você não vai ir pro Nepal, você e a sua família, e vai implementar qualquer coisa que você quiser usando o nosso símbolo. Não. Você vai ter que mandar pra nossa central do McDonald's exatamente o que você está fazendo. Sabe do que mais, cara? Pra você abrir uma franquia do McDonald's, você tem que passar por testes, provas. O dono do McDonald's, ele vai até a sua nova franquia, onde, não sei falar essa frase, onde quer que seja. Se você abrir uma franquia do McDonald's em Sorocaba, vai vir um cara lá dos Estados Unidos e ele vai verificar para ver se está tudo em ordem. Ele vai verificar os olhos de cada atendente para ele ver se eles estão com a mesma tristeza dos atendentes mexicanos que trabalham nos McDonald's da América. Ele vai passar o dedo no chão do McDonald's para ver se ele tá com a mesma gordurinha do chão dos McDonald's de Ohio, tá? Isso acontece. Então, amigos comunistas, nós precisamos fazer isso. Toda vez que alguém inventar de implementar o comunismo num país, a gente precisa ir até lá e verificar. Em primeiro lugar, a sua bandeira tá atualizada? Fone de telemarketing, guidão de motoboy. A gente pode ter com uma mochilinha de teleentrega também. A gente pode ter
A gente pode ter... Sabe um que a gente pode ter? A gente pode ter a mochilinha da entrega e um bolo de pote. A gente pode ainda ter o pessoal da fábrica, uma chave daquelas que faz assim, quank, quank, uma dessas, porque ninguém mais usa. Alguém usa martelo? Ainda acho que não, né? Wank, wank. A gente pode ter bandeja de garçom na nossa nova bandeira do comunismo, coisas que representam mais a nossa classe trabalhadora. E aí a gente precisa estabelecer regras, porque o que está acontecendo no Nepal me confundiu muito. E por isso nós vamos ler uma notícia juntos aqui. Ostentação de políticos, população pobre e redes bloqueadas. Entenda a fúria da geração Z que levou o Nepal ao caos. Porque antes estava tudo bem. Onda de protestos provocou a morte de 19 pessoas. Jovens entraram em confronto com a polícia, além de incendiarem prédios governamentais e casas de ministros. O governo recuou em relação às redes sociais e instituiu toque de recolher. Você quer usar a rede social, tudo bem, mas você vai dormir na hora. Sem essa de ficar até de madrugada rolando o feed do TikTok. Eles podiam derrubar as redes sociais só a partir das 8 para fazer o povo dormir cedo e trabalhar melhor e ser mais saudável mentalmente. O Nepal presenciou entre segunda-feira e terça-feira uma fulminante revolta da geração Z contra o governo, motivada pelo contraste entre a ostentação de políticos e a pobreza da população. O bloqueio das redes sociais foi visto como gota d'água para uma revolta sem precedentes no país. Quer dizer que a juventude do Nepal estava tranquila, vendo os familiares dos governantes vivendo vidas de luxo, com 20% de desemprego, mas quando cortaram o TikTok, ele não pôde mais ver um vídeo de um motocross caindo com um sabonete sendo cortado embaixo. Ele foi às ruas e queimou o parlamento. Nós devemos entender muito sobre o mundo com o povo do Nepal. O bloqueio das redes sociais, blá blá blá. Contexto: a onda de protestos que mergulhou o país no caos gerou imagens históricas na capital Katmandu. Durante as manifestações, prédios governamentais e casas de ministros foram incendiados. Em cenas brutais, autoridades do governo foram arrastadas pela multidão e agredidas. A desigualdade social é um dos principais pontos de descontentamento dos jovens nepalenses que levaram milhares de pessoas às ruas. Segundo o Banco Mundial, olha só isso aqui, cara. Os 10% mais ricos ganham mais de 3 vezes a renda dos 40% mais pobres do país. 1 em cada 5 nepalenses vive na pobreza. Além disso, 22% dos jovens entre 15 e 24 anos estão desempregados. Porque ficam o tempo inteiro na rede social. O governo tentou resolver isso aí. O Nepal está na lista da ONU de 44 países menos desenvolvidos do mundo. Agora nós vamos ver uma coisa aqui, ó. Atualmente o país é governado pelo presidente Ramchandra Pondel, de centro-esquerda. Já Khandga Prasad Oli, primeiro-ministro que renunciou após a escalada dos protestos, é do Partido Comunista. Então eu não entendi muito bem. O primeiro-ministro era do Partido Comunista e o presidente é de centro-esquerda. Perfil do Nepal. O país vive onda de protestos violentos. Governo, República Federal Parlamentarista. Codinome para comunismo. Tamanho que está prensado entre Índia, Tibete e Butão. População 31 milhões de pessoas e... Enfim, cara. A população se revoltou com a desigualdade do Nepal, com as extravagâncias das famílias poderosas e foi pras ruas. Eu vou passar um vídeo aqui que eu vi ontem antes de dormir. Recomendo você ver vídeos assim antes de dormir, quer ver? Pera aí. Nepal. Eu fui dormir ontem vendo isso aqui. Well, it's time to leave. I'm shocked at the scenes I've witnessed here today. I have truly witnessed history on a
a stupid trip from Thailand to England on a fucking moped. Então esse cara tava no Nepal, ele tava de passagem no Nepal. Ele é só um vlogger turista. E aconteceu dele estar no Nepal no dia que arrebentaram tudo. E ele documentou em loco o que aconteceu no Nepal. Os nepalenses colocaram fogo no parlamento do Nepal. E a ex-mulher do primeiro-ministro estava lá e ela morreu queimada. Essa é a informação. A franquia do comunismo e dá certo. Porque, em primeiro lugar, vamos combinar que não deu certo ainda. Eu acho que pode dar. E a desculpa é sempre essa. Não fizeram as regras, não cumpriram as regras da franquia. Fizeram coisas erradas. Não era isso aí. O comunismo nunca foi aplicado. Mas a minha pergunta é, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve a liberdade que qualquer um tem de pegar a foice e o martelo e falar que é um governante comunista, é um país comunista? Como é que a gente resolve isso, cara? Eu quero entender, eu quero que meus amigos comunistas escrevam nos comentários como a gente resolve isso. Eu acho que a gente precisa estabelecer regras para você abrir uma franquia do comunismo. É isso aí, cara. E agora indo para outro lugar do mundo, um lugar que me diz respeito. Você que mora em Porto Alegre, você deve estar sabendo da história que está acontecendo aí, porque para você que não sabe, você que não mora em Porto Alegre, basicamente Porto Alegre virou uma gincana macabra. Cada dia encontram um pedaço de uma mulher espalhado pela cidade. Primeiro acharam o tronco de uma mulher dentro de uma mala que um cara guardou num guarda-volumes da rodoviária. Talvez ele gostasse muito do tronco dela e fosse buscar depois, porque o resto do corpo ele jogou espalhado